Olá, pediram para eu falar sobre livros de teologia sistemática luteranos, né? E a gente sempre tem essa reclamação assim de que há pouca publicação de livros de teologia luterana no Brasil, em português, né? E de fato há uma certa limitação. Há duas editoras luteranas no Brasil, né? A Concórdia, que é ligada à IELB, e a Sinodal, que é ligada à ISLB. É, São, como se sabe, né, linhas diferentes do luteranismo que são enfatizadas em uma e outra. Então, assim, eu imagino que quem me faz essa pergunta queira saber algo da linha de luteranismo na qual eu estou inserido, né? Então, por isso eu vou favorecê-la, assim, vou falar dos livros que nós temos na nossa linha aqui, né? Claro que se a gente fosse falar no âmbito maior, talvez teríamos que falar de Paul Tillich, pelo menos, né? A sistemática de Tillich, embora não agrade a muitos, embora não seja convencional, ela é considerável, né? E outras também. Mas eu falo do que temos aqui, né? No nosso, desse âmbito do luteranismo no qual eu estou inserido. E um primeiro livro que pode aparecer na estante de muitas pessoas assim que não são teólogos mesmo, é o Sumário da Doutrina Cristã do Keller. Eu não o vou recomendar, né? Que me perdoe quem gostaria que eu o recomendasse. Eu não o vou recomendar e eu explico por quê. Eu recomendo, para quem assiste os vídeos aqui, né, que eu sei que são pessoas geralmente que já têm um interesse um pouco maior por teologia, já acompanham uma conversa, às vezes um pouco mais densa, que vocês vão direto para o Dogmática Cristã do Miller, que é o verdinho, né, que é esse livro aqui, que é um pouco mais volumoso, não é algo assustador assim, parece muito, né? Não é um, nossa, né? É um livro que dá para ser lido, dá para ser consultado também. É isso que nós temos em português, nessa linha do luteranismo de teologia sistemática em português, né? Publicado pela Concórdia, junto com a Ubra. Por que este não killer, que é um pouco mais barato, um pouco mais breve, né? Porque justamente o killer é, de certa forma, um resumo deste aqui, né? É uma versão reduzida disso aqui. Não é uma criação do próprio Keller, vou sentar aqui livremente, vou... Não, ele é um serviço de redução. Nem sempre, a meu ver, o resumido é mais acessível do que o não resumido. Nem sempre. Às vezes você diminui o volume, mas complica na clareza. E eu acho que pode ser o caso do Keller. Então, assim, por isso eu não recomendo. Eu acho o Miller mais claro do que o Keller no conjunto total do texto, né? É a minha recomendação. Isso mais ainda, né? Sabendo que o próprio Miller, que é esse dogmático cristã, já é uma versão reduzida do que é a dogmática do Piper, né? Do Franz Piper, que não foi traduzida para o português, que em inglês é publicada em 3 volumes, né? E em inglês já é uma tradução do texto que ele escreveu em alemão, embora nos Estados Unidos, né? Então, para quem lê inglês, talvez seja melhor ainda do que ler o Miller, seja ler o próprio Franz Piper, né? Que é um texto bom, sim, eu acho o texto bom do Piper. E, de novo, né, em alguns pontos ele é mais claro, embora mais volumoso, ele é mais claro do que o Miller. Então, veja, só para organizar isso aqui, para quem é da IELB, para quem estuda, já tem isso, né, na cabeça, é muito simples, né? Já acostumamos com a ideia. Para quem não é, pode parecer um pouco estranho. Mas nós temos o Piper, que foi um dos primeiros presidentes do Sínodo de Missouri, o Piper, que tem uma dogmática em 3 volumes. Depois do Piper vem o Miller, que resumiu o Piper num volume, né, razoavelmente breve, mas não tão breve assim. E depois do Miller teve o Keller, que resumiu o Miller, né? Então, o Keller, que é esse sumário da doutrina cristã, ele é um resumo do resumo, de certa forma. E por isso eu não me sinto muito à vontade para recomendá-lo, né? A LCMS, que é a Igreja dos Estados Unidos, que deu origem à IELB no Brasil, né? Nós fomos originalmente um distrito da LCMS,
Eles publicaram mais recentemente, me parece que em 2018 ou 19, 20 por aí, uma sistemática nova, né? Um volume para substituir o Piper, de certa forma. Isso não foi traduzido para o português, isso eu espero que seja traduzido, né? Que haja um projeto nesse sentido, que é o Confessing the Gospel, me parece, né? O título é bem sugestivo, né? A ideia da teologia como uma confissão, né? Como confessar o Evangelho fosse o nosso propósito ao fazer teologia, né? Ao expressar esse conhecimento que vem das Escrituras de uma forma organizada, nós não queremos alcançar um conhecimento que não esteja disponível nas Escrituras, né? Alcançar um conhecimento fundamentado estritamente na razão, sem um ponto de partida claro, sem evidências claras nas Escrituras. Eu acho que isso talvez seja uma característica própria, né, importante, né, talvez não própria, mas uma característica importante do modo luterano de fazer teologia, né, a questão de que nós nos calamos quando as Escrituras se calam, principalmente em questões nas quais nós estamos no escuro, né? E entendemos que a nossa capacidade humana não é suficiente para nos fazer adentrar aos mistérios de Deus, né? Essa teologia ela é um pouco mais, digamos assim, marcada por uma humildade diante do desconhecido. Essa é uma característica da teologia luterana e outra característica, o que eu acho que é muito importante também, é o aspecto pastoral, né? A preocupação pastoral. Eu não diria, há uma teologia sistemática? Há o uso da razão? É claro que sim, mas isso não vem desconectado da igreja. Essa teologia luterana ela é uma teologia para a igreja, não é uma teologia para o gabinete, simplesmente para o prazer intelectual, para essa vaidade que às vezes surge em nós, né? Isso eu acho que é importante dizer. Então, em português, vou dizer, um livro que nós temos disponível de teologia sistemática luterana, dessa linha de luteranismo na qual eu estou inserido, infelizmente eu vou ter que ser muito restrito e dizer, é esse, né? É o que eu sugeriria do Miller, Dogmática Cristã, e não o Sumário da Doutrina Cristã do Keller. Eu espero que surjam mais livros aí. Quem lê inglês tem mais coisas, né? Fica um pouco mais, não também não muito mais, mas um pouco mais fácil, né? Em âmbitos específicos da teologia, que também tem uma certa, de certa forma, é sistemática também, aí você vai ter mais material, né? Não tanto em português, mas em inglês sim. Em inglês e até em espanhol também, né? Mas é isso, né? Espero que ajude, espero que ajude aí, né? Depois falamos sobre outras coisas também. Esse é o vídeo para este dia. Um grande abraço, bênção de Deus e até a próxima.